Olá, pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar, professora, né? Bom dia, é a Érica. A Érica tá num codinome diferente hoje, Érica. Hein? Deixa eu só dar uma olhadinha quem tá aqui nos polos, né? Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins, Lagoinha, Oeiras. Desce o chat para mim, por favor. Os polos, Fernando. Oeiras, Queimada Nova e Santa Rosa do Piauí. Galera de Santa Rosa tá conectadíssima aqui conosco, né? Eita, sejam todos bem-vindos, tá? Cidade Betânia do Piauí. Ai, minha gente do céu, eu tava achando que era a Érica Fernanda no codinome da Jack Souza. Não é não, né? Meu Deus, eu cometi um gafe agora. É a professora Érica da cidade Betânia do Piauí. É porque a Érica... Ah, entendi. Desculpa, viu, Jack? Aliás, Érica. É porque tem uma Érica aqui do terceiro ano que ela entra todas as aulas do terceiro ano. A Érica Fernanda. E eu achei que ela tava entrando aí com outro usuário. Mas seja bem-vinda, tá, professora Érica? Depois coloca aí com a tua disciplina. Só pra gente ficar... a fim de curiosidade mesmo, tá? É o Jack? Não entendi. Ah, entendi. Tu tava falando, pensando que eu era a Érica. Não sou a Érica, não. Agora que eu vim entender direitinho, tá bom? Mas a gente vai começar a nossa aula, tá? Vamos falar hoje de jogos cooperativos. E a gente vai fazer aqui umas questões, tá certo? A gente vai trabalhar aqui umas questões. Eu entendi agora, Jack. Eu entendi. Você tava me chamando de Érica, mas eu não sou Érica, tá bom? Não sou a professora Érica. Érica é de Química. Tudo bem. Agora deu para esclarecer tudo. Pessoal de Betânia e do Piauí, seja bem-vindo, tá? Bora lá. Gente, a gente vai falar sobre jogos cooperativos, tá? A gente precisa realmente compreender aí essa dinâmica sobre os jogos, compreender um conteúdo muito importante. Pessoal do terceiro ano, galera que vai fazer Enem, é um dos conteúdos mais importantes, tá? No conteúdo de linguagens, na educação física. Tem caído muito, a prima do professor Wellington. Você sabe que é só uma brincadeira, né? Que eu não sou prima dele de verdade. Nós só temos o sobrenome, mas não somos primos. Então, é um conteúdo, viu, Jack? Um conteúdo que tem caído, assim, repetidamente na prova do Enem, tá? Tem caído, entendi. E aí, esse conteúdo, ele realmente tem uma grande importância para os nossos alunos. Eu gosto sempre de falar que os jogos, né, o conteúdo de jogo, ele é de uma importância eu não consigo nem mensurar, né, a importância dos jogos, principalmente porque... Como eu sempre falo, são questões que teoricamente parecem super fáceis, né? Mas eu já vi, por exemplo, alunos de escolas particulares, inclusive, que erram essas questões, né? Então, eu vou ressaltar até o que eu falei na aula do terceiro ano tarde, que muitas das vezes nós ofertamos aqui, o Jack ele já assiste as nossas aulas, as nossas lives, nós ofertamos, o Estado oferta... A escola pública do estado do Piauí, ela oferta uma educação de extrema qualidade. Nós ofertamos, nós nos entregamos. O que nós entregamos para vocês é muito de qualidade, né? Nós temos profissionais dentro aqui do Canal Educação, mas eu não falo só do Canal Educação, porque eu sou rede, né? Eu sou professora da rede. E um detalhe muito importante que às vezes as pessoas não sabem
ou não se atenta. Os professores que estão na rede, gente, é de altíssimo gabarito, tá? Os professores da rede, eles são concursados, são professores que passaram por um concurso público, que é difícil, não vou dizer que é fácil, porque eu conheço várias pessoas que não passaram, pessoas de bastante conhecimento que não passaram, entendeu? Então, o concurso público, ele é um divisor de águas, né? Ele realmente divide ali e passa realmente os bons, não só os bons, né? A gente sabe que não é só o bom que passa ali, né? Mas tem muita gente boa ali. A seleção, ela é impecável e a gente não valoriza, né? A gente às vezes está entregando aqui, está entregando muito. O Jack tá falando que é monitor das aulas online. Que maravilha. A gente tá entregando, né, galera de Santa Rosa? A gente entrega bastante. Hoje, minha aula, ela vai falar disso. A gente vai falar do quanto que a gente entrega nas salas, o quanto que a gente dá para vocês, o quanto que a gente reforça aqui. E tem um detalhe muito importante, gente. O professor que tá na ponta, né, ele sabe o dia a dia do aluno, ele sabe o que a gente faz. E acaba que o aluno, às vezes, não tem essa dimensão do quanto que a gente está entregando ali para vocês. E, por exemplo, aqui no Canal Educação, a gente entrega muito para vocês. Muito conteúdo, muita informação, um trabalho voltado com muita delicadeza, com muita perícia, né? Eu falo que, por exemplo, teve um dia recente, ano passado, isso. A prova do Enem era num domingo, quinta-feira. Já aconteceu isso em vários Corujões da Vitória, viu, gente? Vários Corujões da Vitória que eu fui, que eu dei aula na quinta. O Corujão foi tipo na quarta, na quinta eu dei aula. Eu passei o conteúdo na quinta, no domingo caiu o conteúdo que eu passei na quinta. Então, aqui, em sala, Corujão da Vitória do mesmo jeito, já, tipo, dei aula na quinta, no Corujão da Vitória, e a prova domingo, e tava lá o conteúdo entregue todo. Então, assim, é muita perícia para a gente entregar esse conteúdo. Então, o conteúdo de jogos, ele é um conteúdo que é muito importante, a gente tem entregado muito. Assim como eu, quantos professores não entregaram na sexta, né? No sábado, numa revisão. Então, galera, tem que estar atento, tem que estar conectado. Quem vai fazer Enem tem que estar muito conectado com detalhes, né? Às vezes o detalhe está ali na aula e você não está atento. Falei de skate na quinta, a prova foi domingo, caiu skate no domingo. O mesmo conteúdo que eu estava trabalhando, até o histórico todinho do conteúdo que eu dei, o histórico na aula, falei o histórico do skate, caiu o histórico do skate na prova. E é sobre isso, essa entrega que nós estamos fazendo aqui. E eu vou fazer, vamos praticar hoje algumas questões, tá? E os jogos, gente, por que o jogo é tão importante, né? Então, por que o jogo é tão importante? O Jack disse que eu faço questão de prestar atenção nos detalhes. E isso, faça muita questão, que os detalhes ali são minuciosos, né? E acaba que esses detalhes estão lá na prova. Como aconteceu aqui, quando eu falei de skate. Eu falei de skate, falei. O histórico todinho que eu esmiucei na aula caiu na prova. Parecia que eles estavam lendo, parecia que eu estava lendo o que estava lá na prova. Caiu sobre o histórico do skate, inclusive. Quando a gente fala de jogo, gente, a primeira dinâmica que a gente precisa compreender é por que o Enem, por que o INEP cobra tanto de jogo. Primeiro, quando a gente vai falar sobre jogos cooperativos, isso é uma dinâmica tão legal, tão importante, que quando a gente fala de jogo, eu sempre gosto de trabalhar com as... Isso, exatamente, Jack. Exatamente, é uma junção de patins com prancha, exato. Quando eu trabalhei jogos aqui, quando eu trabalho jogos, eu gosto de trabalhar com palavras-chave, né? Eu gosto de colocar algumas palavras que eu chamo de palavras-chave. Diversão. Eu gosto dessa aqui, regras.
Aí vocês vão me perguntar, diversão, regras e tradição. É... Ah, muito bem. O Jack está dizendo que os jogos se chamam cooperativo, pois vem da palavra cooperar, unir pessoas e melhor interação. Beleza, perfeito. Então, quando eu falo de jogo, tem 3 palavras que eu gosto muito e gosto de dizer que elas são palavras-chave. Diversão. Primeira coisa, o jogo tem como objetivo diversão. Professora, mas existem os jogos esportivos coletivos que trabalham competição. Tem os jogos competitivos que trabalham competição. Tem os jogos cooperativos que trabalham cooperação. Tem os jogos... e tem vários tipos de jogos, professora. Todos trabalham diversão. O objetivo primordial de um jogo é a diversão. Ele pode ter outros critérios ali embutidos, tá? Mas o objetivo principal é a diversão, ok? Professora, os jogos apresentam regras? Sim. O que vai diferenciar o jogo do esporte é a regra que pode ser modificada. Nos jogos cooperativos, as regras podem e devem ser modificadas, tá? Nos jogos cooperativos, essas regras podem e devem ser modificadas, certinho? E aí vocês vão me perguntar assim, professora, sobre essas regras que eu posso modificar, algumas características, gente, do jogo, a gente modifica as regras. Aí, um detalhe muito importante sobre as regras. Em qualquer tempo e em qualquer lugar, eu posso modificá-las. Em qualquer tempo e em qualquer lugar, eu posso modificá-las. E tradição, professora. Muitos jogos, gente, a gente vai levando culturalmente, né? A gente vai trazendo isso culturalmente, de geração em geração e de tradição. Por isso que eu gosto dessa palavra de tradição. Mas, lógico que existem jogos super modernos, tem jogos super atuais. E uma dinâmica muito interessante sobre os jogos atuais, nós temos os jogos eletrônicos. Gente, tem repetido muito sobre jogo eletrônico em nossas provas, tá? Então, as provas, elas podem ter, eu acredito que daqui para frente vai se falar muito de jogo eletrônico, que o Enem já tem falado isso repetidamente em algumas provas, tá? Então, vai permanecer aí, tá? No caso dos jogos cooperativos, é obrigatório modificar as regras? O Jack está perguntando. Obrigatório não é, tá? Mas a gente adapta, viu, Jack? A palavra obrigatória, ela não se encaixa ali no jogo, tá? O jogo era exatamente sobre a não obrigatória. Os cooperativos é obrigatório modificar as regras? Não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Eu prefiro não usar essa palavra obrigatório para jogo. Eu prefiro usar, né, realmente, como eu falei, modificar. Na realidade, eu posso adaptar, tá? Adaptar. No jogo eletrônico, por exemplo, nós não podemos modificar algumas regras. Eu posso adaptar o jogo. Por exemplo, ao invés de jogar com um parceiro, eu posso jogar com o computador. E assim eu posso fazer algumas alterações, algumas modificações. Que as regras, mas agora... Ah, sim, exatamente, Jack. Então, eu disse que as regras modificáveis, né? Mas agora eu entendi que as regras são modificadas no caso seja necessário. Sim. Dependendo da necessidade, sim. Mas, por exemplo, o jogo cooperativo, qual é a característica do jogo cooperativo que a gente vai entrar nele propriamente dito agora, né? Está falando de um jogo de uma forma em geral. O jogo cooperativo, ele é um jogo que tem como objetivo compartilhar, tá? Compartilhar, unir, despertar, trazer coragem, assumir riscos. Tem pouca preocupação com o fracasso.
e sucesso. Gente, jogo cooperativo não vai ter ganhadores e nem perdedores. Jogos cooperativos não há quem ganhe e quem perde, tá? É só uma dinâmica para fazer muita interação. Isso é tão importante, tá? Por que que o INEP, eu até comecei a falar e acabei não concluindo. Por que que o INEP cobra tanto, tem falado muito de jogo e em especial jogos cooperativos? Porque, gente, o que que eu quero? Uma das competências que o INEP faz, ele trabalha a cidadania, né? Trabalha essa interação, ele quer que o aluno esteja apto a se integrar no mercado de trabalho. E, por exemplo, aqui no Canal Educação, não só no Canal Educação, mas toda empresa, todo local de trabalho, você precisa estar cooperando com o outro, né? Eu trabalho com a minha amiga que é Libras, né? Ela está aqui do meu lado. Eu trabalho com o Fernando agora, né? Estou com ela, estou com o Fernando. Então, nosso trabalho, ele precisa ser cooperado. Se eu não tô, por exemplo, o Fernando não está bem, o Fernando é o que transmite as nossas aulas, né? Ele está ali atrás, isso aqui, vocês só estão vendo porque ele está transmitindo. Fernando, coloca só em mim agora. Aí eu vou pedir para o Fernando colocar só em mim, ele vai mudar, né? Ele vai cortar para mim, ótimo. Agora volta lá, Fernando, cartela, bota só a cartela agora. Fernando, coloca a cartela para mim. O Fernando vai colocar só a cartela, ele vai mudar. Então, o trabalho de cooperação, ele facilita o meu trabalho. E esse facilitar de trabalho, ele faz com que eu tenha uma relação suave, né? Imagina se o Fernando não estivesse cortando para mim agora, eu vou dizer, Fernando, agora volta lá para o slide, por favor. O Fernando não volta, né? Isso vai criar um clima de desentendimento, a colaboração não vai render, a nossa aula não vai fluir. Eu vou ficar chateada com ele, vou falar alguma coisa, pode ser que ele se zangue, a gente vai bater boca e tal. E isso é muito ruim dentro de um espaço de trabalho. Vamos pro ringue aqui, ele está dizendo que nós dois vamos pro ringue. Então, a colaboração é exatamente a entender o outro e ajudar o outro. Eu não posso fazer o trabalho do Fernando. Quem pode fazer o trabalho dele é ele. Eu só posso fazer o meu trabalho, como eu também não posso fazer o trabalho dela, da professora de Libras, né, que está nos ajudando aqui. Então, eu não consigo fazer o trabalho dela, como ela não consegue fazer o meu trabalho. E sem o meu trabalho, não vai ter o trabalho dela. E sem o meu trabalho, ela não vai ter como interpretar. Então, a gente precisa se ajudar. Então, por isso que as empresas, exatamente, o Jack está falando que as empresas hoje aderem. Muito se tem hoje em algumas empresas, o que nós já falamos aqui nas nossas aulas, a ginástica laboral. E os recursos humanos das empresas trabalham muito jogos cooperativos. Por quê? A partir do momento que tu cria uma atmosfera de solidariedade, de companheirismo, isso não vai só para o campo pessoal, tá, gente? Isso reflete dentro do teu campo profissional. Óbvio, tu gosta de trabalhar, quem gosta de trabalhar num ambiente, numa atmosfera ruim, um clima ruim, ninguém gosta. Eu vou contar uma história para vocês. Num determinado local de trabalho, a gente sofria assédio, né? Assédio moral. Assédio moral, isso faz tempo, isso foi num outro estado onde eu trabalhei, uma outra cidade. E a diretora, ela não criava um espírito de colaboração e cooperação entre os funcionários da escola. E, gente, eu gosto muito de projetos, eu sou muito do aluno. Todo mundo sabe, quando eu chego na escola, os alunos correm para me abraçar e eu faço questão de estar junto com o aluno. E eu sou muito do aluno. E eu não sentia vontade de trabalhar nessa escola, eu não sentia vontade de colaborar com nada, eu não sentia vontade de cooperar com nada. Por quê? Porque o clima, a atmosfera de lá era muito ruim. E a mesma professora que eu sou aqui, eu era lá. O problema era o clima profissional que não era agradável, ela não deixava as coisas leves. E o trabalho da escola não rendia, a escola não rendia, né? E graças a Deus eu fui removida dessa escola,
fui removida e eu amo trabalhar hoje nessa escola que eu trabalho. O clima é completamente diferente. Existe uma paz, sabe? Um clima de reciprocidade, de cooperação. E tudo isso, gente, parece brincadeira, mas isso afeta os melhores profissionais. Então, a cooperação, ela depende um do outro e traz também vantagens dentro da empresa. Então, se eu sou uma ótima professora, mas eu não consigo executar, não tem valia de nada eu ser uma ótima professora e não conseguir executar meu trabalho ali. Gente, tem um detalhe muito importante, a andorinha só não faz verão, tá? Então, eu não posso aqui simplesmente ser a melhor professora, mas se o Fernando ele não cortar para mim, se ele não fizer a minha aula, a transmissão da minha aula legal, se ele cortar meu áudio, se a aula não ficar boa, ela não vou render para você. Isso não vai chegar a você. Então, dentro do INEP, ele busca valores, resgatar valores dentro das questões que são super importantes. E há uma diferença do tipo de jogo que é importante que a gente saiba, tá? Então, o jogo cooperativo, ele visa exatamente trabalhar o espírito de cooperação. E eu lembro que na faculdade a gente sempre aplicava jogos nas nossas dinâmicas, até porque eu sou formada em licenciatura plena, né? Então, tinha um trabalho voltado para as escolas, para o aluno. Então, a gente aprendia muito jogo, muita coisa que a gente tinha que colocar em prática. E sempre tem rixas em salas. E tinham alguns alunos que eles tinham realmente alguns problemas deles, pessoais deles. E eles tinham dificuldade de se socializar, dificuldade de interagir. Mas na hora que estava acontecendo o jogo, gente, como eu falei no terceiro ano tarde, é uma atmosfera. Muda tudo, todo o cenário muda. A gente fica querendo ficar próximo da pessoa, ajudar aquela pessoa, entender aquela pessoa. E tudo isso vai melhorando todo o teu trabalho, né? O Jack tá falando que quando eu estava estudando em um curso técnico de RH, uma das disciplinas era dinâmica de grupo. Eles trabalhavam com esses jogos de certa forma, pois envolvia a diversão, né, e a interação. Exatamente, a educação é exato, em harmonia. Perfeito, Jack. Não se faz a educação apenas com um profissional. A educação ela é profissional, os profissionais trabalhando em harmonia. Exatamente. A gente precisa estar em conjunto, né? Então, falar de jogos cooperativos é isso. Então, quem trouxe jogos cooperativos, quem falou a primeira vez sobre jogos cooperativos foi o TED. O Ted Lentz. Ele foi a primeira proposta sistematizada na década de 1950 nos Estados Unidos. Tá? E depois isso foi repassado aí para outros países. Mas nós temos outro pesquisador que falou sobre jogos, tá? Que é o Terry Orlick. Ele é um pesquisador canadense, inclusive ele criou aí um livro Vencendo a Competição, tá? A gente tende o tempo todo a querer colocar a competição, o seu melhor. Inclusive, eu até confundi você, Jack, com a Érica, né? Que a Érica do Cicarmo tá aí chegando agora, né? Do Cijane Carvalho, da Escola Ubiraci de Carvalho, Isaías Coelho. A galera de Santa Rosa e São Gonçalo aí, um bom dia todo especial, né? Queimada Nova, o pessoal que tá por aqui no chat. A Érica comentou uma coisa muito importante, eu tô falando isso porque ela falou no chat, tá, gente? Tá aberto. Ela tinha dificuldade, ela disse que não gostava de trabalhos cooperativos, que preferia fazer os trabalhos sozinho, né? E, infelizmente, eu disse para ela que entendia ela, porque muitas das vezes a gente não quer perder tempo com aquele colega, né? Perder tempo com aquele colega que dá trabalho, que não se esforça. Mas a gente aprende muito quando a gente vence a competição. Quando a gente não está competindo com o outro. Quando a gente quer só fazer o espírito de cooperação andar. Então, trabalhos em grupo, ele tem uma finalidade que está para além de ser em grupo. Tá? As pessoas acham que é só um trabalho, é só mais um trabalho em conjunto, e não é. Tá? Eu vou estimular no trabalho em grupo as relações de confiança, eu vou estimular um clima descontraído, tá? Proporcionando o fortalecimento desse grupo e a empatia.
Eu sempre fui professora, gente, sempre, sempre. Desde 7 anos de idade, eu ensinava meus irmãos. E com 10 anos, eu tinha facilidade com matemática, eu tinha muita facilidade com química, gostava de física, mas eu sempre tive muita facilidade com química e matemática. E eu tinha amigos que não tinham facilidade, e eu tinha muito prazer em ensinar. Então, por isso que eu falo que eu sempre fui professora, porque eu gostava de ensinar. E eu aprendia muito. Gente, e com 10 anos de idade, eu já percebia, 10, 11, 12, eu percebia que eu aprendia mais quando eu ensinava do que quando. Isso não é demagogia. Eu não estou sendo hipócrita. E eu não estou querendo enfatizar. Mas quando eu percebia que eu aprendia quando eu estava ensinando, eu gostava de ensinar, gente, e é fato. Eu sempre gostei de ensinar as outras pessoas. E isso deixava em mim um sentimento de colaboração que nada pagava, né? Um colega às vezes queria me agradar com uma coisinha e tal, e isso nada pagava. E eu até comentei o caso de um amigo que ele fez faculdade, ele não fazia faculdade comigo, ele estava pagando só a disciplina comigo no final do curso. Ele precisava fazer um trabalho. Esse trabalho de final do curso ele não conseguia fazer. E eu fiz o trabalho junto com ele. Na realidade, ele não fez muita coisa, porque ele tinha dificuldade em escrever. Eu escrevi o trabalho, coloquei o nome dele, ensinei como era que ele tinha que fazer a apresentação e tal. E ele passou, né? Esse rapaz, ele hoje trabalha comigo. Ele é um grande profissional, um profissional indo e voltando. E e ele só passou realmente porque ele já tinha sido reprovado, né? Ele só passou porque eu ajudei muito ele. Ajudei de verdade. Mas o que eu tô querendo dizer, gente, isso não vai te diminuir nada, não te tira nada, né? Só te acrescenta. Não era o trabalho que ele não conseguia fazer que impossibilitava ele de ser o grande profissional. Mas tem coisas realmente que a gente tem mais dificuldade para fazer. E ele hoje é muito, muito profissional, muito ético. E eu gosto muito do trabalho dele, acho o trabalho dele muito bom. É, e, e hoje você vê que tipo, isso não era um empecilho, mas para a academia, né, para o centro acadêmico, para a instituição, era importante que ele finalizasse o trabalho. Então, o trabalho ele ter conseguido fazer o trabalho junto comigo foi importante, porque o professor da disciplina era um professor muito Caxias e ele não passaria. E assim, deu certo, ele passou e está super bem e tal. Mas o que eu tô querendo dizer, às vezes falta essa questão da empatia, né? Falta essa questão de entender o outro, de ajudar o outro, tá? Então, em prática, os jogos cooperativos, eles não possuem eliminações, exclusões, vencedores ou perdedores. É uma tarefa que desenvolve a interação e se torna o ponto central, tá? Os participantes, eles compreendem que devem ser sempre parceiros, nunca adversários, não há adversários, tá? E nesse caso, por não haver adversários, eles evitam comportamentos como enganar, trapacear, tá? Tirar vantagens. Aqui não há vantagens, é só parcerias, certinho? Então, os desafios de verdade que os jogos cooperativos eles vão encarar são superar os medos, superar as inseguranças, as dificuldades e pensar coletivamente. Então, quando a gente trabalha dessa forma, tem um papel didático muito importante e para além daquilo que a gente consegue visualizar. Ok, galera? Então, vou trazer para vocês a nossa primeira questão, tá? Vou deixar aqui vocês lendo. Eu vou dar 2 minutinhos para a leitura, responder a questão. A gente vai responder junto com vocês, certo? Vamos lá.
Bora lá, pessoal. Bora lá. Se a infância é vista como reduto das brincadeiras, de crianças detentoras dos direitos aos brinquedos e às brincadeiras, há também espaços lúdicos para jovens e adultos, o que implica pensar nos valores e significações postos por cada sociedade em seu tempo e espaço para a expressão da ludicidade. Segundo o texto, é correto afirmar, letra A, o jogo é uma atividade física e não possui características mentais. Letra B, o jogo é uma atividade somente mental. Letra C, o jogo promove somente diversão e vários tipos de desenvolvimento de habilidades físicas. Eu já estou vendo que a galera já está respondendo aí, né? Letra D, as atividades físicas não podem incluir o jogo. São Gonçalo também já respondeu. E letra E, nenhum jogo é importante, pois não trabalha aspectos pedagógicos, tá? Então, gente, letra A, o jogo é uma atividade física e não possui características mentais, né? Tá errado porque pode ser tanto físico como mental, os jogos, tá? Nós temos aí, por exemplo, os jogos eletrônicos, que são jogos, jogos mentais. Nós temos o xadrez, nós temos a dama, nós temos o Uno, jogos de cartas, jogos de salão, na maioria deles são jogos mentais, tá? Sem atividade física. Então, a letra A está errada, tá? Letra B, né? Eu vi que vocês colocaram também aí uma carinha, né, Dulce Carmo? Queria saber por que tu colocou a carinha assim, tá na dúvida. O jogo é uma atividade só mental? Também não, então essa alternativa aqui também tá errada, né? Letra A não tá certa. Letra C, o jogo promove somente diversão e vários tipos de desenvolvimento de habilidades físicas. Eu não gosto dessa palavra somente, tá? Eu não gosto. Eu sempre falo que é uma palavra muito perigosa, somente, só essa, entendeu? Única, todas. Eu tenho meio que medo dessas palavras. As atividades físicas não podem incluir o jogo. Mentira, porque a atividade física, galera, são todas as atividades realizadas por musculatura esquelética. E dentro das atividades físicas, nós temos categorias, que são atividades da vida diária, atividades de lazer recreativas, que são os jogos, atividades esportivas, exercício físico. Então, nós temos ali atividades laborais, que são as atividades de trabalho. Então, nós temos vários tipos e dentro de atividade física, nós temos o jogo também, certo? Então, a letra D está errada. E vocês poderiam até ficar assim meio na dúvida, né? Se vocês não soubessem o que era atividade física, tá errada. A letra D, tá? Então, letra D tá errada. Porque o jogo faz parte aí das atividades físicas. Letra E, nenhum jogo é importante, pois não trabalha os aspectos pedagógicos. Isso aqui é atrocidade. E a gente fica somente com a letra C, mas calma. A gente vai ficar com a letra C, tá? Jack, nenhum jogo é importante, pois não trabalha aspecto pedagógico. O que foi que nós falamos aqui? Por que que o Enem cobra tanto de jogo? Por que que o Enem tem pedido tanto, tem falado tanto de jogo? O jogo é mais do que importante, tá? E a principal função do jogo são os aspectos pedagógicos, sim. Então, por exemplo, na educação infantil, as crianças, elas só vão aprender os aspectos pedagógicos, com aspectos pedagógicos. Então, o jogo, ele o aspecto pedagógico mais importante que ele vai carregar, tá? Por que que é uma característica, que transcende aí? Porque através dos jogos, através da dinâmica do jogo, é que nós vamos aprender. E eu falei aqui, né, que a gente vai aprender a ser, tá? A gente vai aprender a ser cooperativo se a gente praticar. Então, qual a melhor forma de a gente praticar a cooperação? Em jogos, né? Então, uma ótima forma. Então, falar pedagogicamente é de aprendizado, tá? Então, o jogo, ele é importante, pois trabalha aspectos pedagógicos, sim, muitos. Quando eu quero ensinar determinadas habilidades, por exemplo, para meu filho, que está aprendendo, por exemplo, agora a ler,
eu vou ensinar de forma bem divertida, eu vou ensinar com o jogo, eu vou ensinar com a palavra cruzada, é um jogo mental. Eu vou ensinar com tem vários joguinhos eletrônicos que são bem legais, que dá para a criança se desenvolver muito e tem um aspecto educacional ali, né? Então a resposta correta, viu, Jack? Não fique mais confuso. O jogo ele é pedagógico, tá? Jogo é igual pedagógico, tá? Ok? Ele é sim pedagógico, ok? Então, resposta correta, letra C, tá? Mas a gente vai fazer análise dessa questão. Como eu disse para vocês, eu não gosto dessa palavra somente. Essa questão, ela traz um erro, tá? Porque, assim, o jogo promove somente diversão. Ele tá querendo dizer que, no caso, o jogo, ele traz a diversão e várias outras habilidades acontecendo ali. Mas o jogo, ele não só promove diversão. O principal objetivo dele é a diversão. Mas ali, dentro da diversão, mesmo atingindo a diversão, eu tenho várias outras ferramentas ali, né? Como, por exemplo, eu posso trabalhar dentro do jogo. Ele fala assim, o jogo promove somente diversão. Não. O jogo promove cooperação, o jogo promove aprendizado, o jogo promove aprendizado cognitivo, o jogo promove... Eu tô fazendo... Olha só a brincadeira que eu tô fazendo com meu filho. Não tem um caça-varetas, né? O tira-varetas. Ele tá aprendendo matemática, ele tá aprendendo contar e somar. Tá fazendo conta, somar e diminuir, somar e subtração. Soma e subtração. Então, toda vez que a gente vai fazer as somas e as subtrações, eu pego as coleções que ele tem, né, os lápis de cor, e vamos brincar de pegar os lápis e tirar os lápis. Então, veja quantos lápis tem. Então, é 8 menos 2. Aí ele vê lá, 8. E aqui tá falando que é o quê? Aí ele fala menos. Então, menos é o quê? Tirar. Então, tira 2. Agora, qual o número que ele tá dizendo que é para tirar? Ele tá dizendo que é para tirar 2, mamãe. Aí ele vai lá, pega 8, conta, tira 2. Ali é um jogo que ele tá jogando. Ele tá fazendo uma brincadeira de contagem. E ali ele tira 2. E para ele, se vocês observarem, é porque eu não posso mostrar ele aqui, mas se eu pudesse, ele acha o máximo contar daquela forma. Ele acha o máximo aquela dinâmica de contagem. Agora imagina eu ter que contar isso de forma bem. Vamos lá, quanto é 8 menos 2, né? Aí eu vou botar 8 dedos, agora tira 2. É muito chato. Então, essa dinâmica, eu acredito, essa dinâmica de contagem de forma divertida, acontece a dinâmica divertida, mas o que acontece ali? Ele não está aprendendo cognição, ele não está aprendendo a somar, ele não está aprendendo a fazer contas. Sim, ele está aprendendo a fazer contas. Então, dentro do jogo de cooperação, eu posso ensinar 1000 coisas ali dentro. Como, por exemplo, eu posso ensinar a jogar bola, eu posso ensinar uma habilidade física, eu posso ensinar uma habilidade cognitiva, que eu estou ensinando para o meu filho, uma habilidade cognitiva. Eu estou ensinando matemática para ele. Quando eu conto uma história de forma divertida, com personagem e tal, eu estou criando ali muitas e muitas coisas. Então, resposta correta, viu, galera? De canavieira. Agora eu sei que o A aí é canavieira, né? Canavieira é letra C, apesar dessa palavra aqui, tá, gente? Todas as outras estão completamente erradas. Tá? Todas as outras alternativas estão completamente erradas. Eu acredito que quem escreveu essa questão pensou na seguinte característica: o jogo promove diversão e vários tipos de desenvolvimento físico, né? De habilidade física. Mas nós temos várias outras habilidades cognitivas, emocionais, tá? Nós temos as habilidades emocionais, a cooperação é uma habilidade emocional, certo? Então, resposta correta, letra C, né? Vamos lá para a segunda questão. Vou dar mais 2 minutinhos aí para vocês pensarem na segunda questão.
Bora lá? Brincar fora da sala em parquinhos ou playgrounds que ofereçam áreas com terra, água, grama, areia, pedrisco, árvores frutíferas, arbustos para se esconder e plantas com flores que formam ambientes externos com biodiversidade necessária para o convívio com plantas, borboletas, passarinhos, insetos, oferecem ricas oportunidades para um brincar que respeita a natureza. Podemos utilizar alguns artefatos como instrumentos para as brincadeiras. Segundo esses instrumentos, assinale a opção correta. Letra A, caixa de papéis. Letra B, folha de papéis. Letra C, caixas de sapato. Letra D, brinquedos. E letra E, caixas de frutas. Agora eu não entendi porque ninguém colocou nenhuma alternativa. Essa daí tão fácil, não acredito. Gente, os brinquedos, eles são partes, são instrumentos que formalizam as brincadeiras. Tá? Os instrumentos para a minha brincadeira. Essa semana teve um fight lá na minha casa. Eu tenho 2 filhos, né? Um de 7, um de 5. E os dois estavam brigando, uma briga feia. Briga feia. E assim, o mais cabuloso, né, da briga. O motivo, né, galera? São Gonçalo respondeu aqui. O motivo era uma caixa de papelão. Uma caixa de papelão. E aí eu fiquei me perguntando, aí tinha uma boneca da minha filha super cara, que estava meio jogada, não fui eu que dei essa boneca super cara, porque eu não faço isso, eu não dou brinquedos extremamente caros. Eu dou brinquedos que eu sei que eles vão gostar e vão brincar, e vai ter usufruto dali, mas um brinquedo extremamente caro eu não faço isso. Exatamente por essa situação. O brinquedo da minha filha era uma boneca que fala, uma boneca super cara, estava jogada numa caixa de frutas. E eu vi, passou. Logo em seguida eu vi essa cena. Os dois estavam se matando por causa de uma caixa de papelão. Porque uma queria fazer uma máquina do tempo e o outro queria rasgar, picotar, porque queria fazer cartões com papelão. E eles estavam realmente se matando. E dentro do quarto, assim, um mundo de brinquedos que eles não estavam escolhendo. Gente, o brinquedo, ele não é um pedaço de... Não é uma boneca, não é uma bola, não é um carrinho, não é nada disso, não é uma Barbie, não é. O brinquedo não é isso. O brinquedo é um instrumento que auxilia a brincadeira. Então, nessa questão, nós temos aí todas as alternativas estariam corretas se ele não tivesse colocado brinquedos, tá? Porque todas as outras se encaixam dentro da palavra brinquedos. Então, não é a caixa de papel, não é o carrinho, não é a bola, são os brinquedos. E brinquedo é aquilo que eu instrumentalizo na brincadeira. Meu filho pode pegar essa garrafa e fazer como ela estava fazendo, né, uma caixa de papel e fazer um cartão, uma caixa de papel e fazer uma caixa do tempo. A minha filha teve uma criatividade imensa lá em casa, ela fez várias coisas lá com a caixa de papel. Então, a resposta correta aqui, gente, ó, letra D, tá? Brinquedos. Brinquedos é um instrumental para as brincadeiras, é aquilo que eu uso. Você já deve ter visto várias crianças brincando com caixas de papel, brincando com caixas de sapato, e é sobre isso, tá? É um instrumento que formaliza a brincadeira, certo? Bora para a próxima questão. Questão 3, eu vou dar 1 minuto só para você ler o enunciado, e depois a gente vai para a galera de São Gonçalo aí, parabéns também que acertou aí a alternativa. A gente vai para as alternativas, ok? 1 minutinho só.
São três. O quadro de Pieter Bruegel, Jogos Infantis de 1560, exposto no Museu de Viena, mostra as brincadeiras de 246 crianças que se vestem como adultos, que saltam, criam, rolam, exercem suas capacidades motoras, sensoriais, cognitivas, afetivas, além de explorar a propriedade das coisas e de seres com os quais brincam. Em um quadro, o pintor fez um pouco da história iconográfica de superposições de objetos, situações e personagens de tempo de um sonho, recriando o mundo onírico, trazendo as brincadeiras que existiam em seu tempo no século XVI, em 1982. Bora lá. Sobre o jogo, é correto afirmar: as regras não podem ser alteradas. Letra B, as regras podem ser alteradas a qualquer tempo. Letra C, as regras são perpetuadas e não sofrem nenhuma alteração. Letra D, as regras são movidas pela emoção e o dono do jogo só o dono do jogo pode alterar. Letra E, as regras podem ser organizadas por federações dos jogos. E aí, galera, qual é a resposta correta? O Jack já falou que é a letra B. E tô esperando a galera aí de Canavieira, Eliseu Martins, Lagoinha, Oeiras, Queimada Nova, responder aí as alternativas. E aí, galera, qual é a alternativa? Então, galera, vamos lá. Então, as regras, elas não podem ser alteradas. A gente já sabe que isso aqui não é um jogo, isso aqui é um esporte, né? Eu não posso alterar as regras do esporte. Ok? Ah, professora, então quer dizer que eu, por exemplo, gosto de jogar futebol no final de semana, mas lá eu faço um jogo, mas ele é futebol, porque eu faço as coisas do futebol, mas eu mudo algumas coisas. E lá é um jogo, lá é o futebol. Eu mudei a regra. Gente, lá não é o futebol. Lá é um jogo parecido com o futebol. Vocês vão colocar a dinâmica do futebol lá dentro. Lá é um jogo esportivo coletivo, tá? Eu posso usar o formato do esporte ali dentro, mas a configuração, a essência dele é o futebol, mas a diversão, o fato de eu alterar as regras, ali não é um esporte, gente, ali é um jogo esportivo, certo? Quando eu falo isso, às vezes choca muito, né? Porque os alunos, professora, mas eu quero jogar futebol, eu gosto de ir para a quadra para jogar futebol e tal. A partir do momento, gente, que eu altero as regras, que eu trago isso mais como diversão, e eu faço algumas alterações, ali realmente não é uma partida oficial de futebol, ali é uma partida de jogo, você está só jogando, tá? O que traz, realmente eu já falei aqui várias vezes, em várias aulas, o que traz uma certa confusão para a nossa vida é essa palavra jogar, que se aplica ao jogo e se aplica aos esportes, certo? Então, quando eu pergunto assim, qual jogo tu gosta de jogar? De cara, todo mundo vai dizer, a maioria das pessoas vão dizer, eu gosto de vôlei, eu gosto de futebol. Tá errado. Não é futebol. Quando eu pergunto assim, qual jogo tu gosta de jogar, eu tô falando de jogo, tá? Tô falando de jogo e não é isso que eu quero saber. Quando eu falo de jogo, qual jogo que eu gosto de jogar? Eu jogo Uno, eu sou louca por Uno, gente, doida por Uno. Aprendi a gostar aqui. Lembra daquela história que eu falei pra vocês, que eu aprendi ensinando os outros, eu aprendi Uno aqui, ensinando os meus alunos do 6º e 7º ano, e fiquei fissurada e jogo mesmo Uno valendo. Então eu sou louca por Uno. Louca mesmo, adoro Uno, gosto demais. Sudoku também, eu adoro Sudoku, que é um jogo de raciocínio, tá? De quebra-cabeça. Eu adoro quebra-cabeça, gente, adoro jogos difíceis. E aí, quando vocês me perguntam, professora, qual esporte a senhora gosta de praticar? Esporte que a senhora gosta de praticar? Eu vou falar, sem sombra de dúvida, vôlei, basquete, handball. Adoro. Então, quando alguém fala assim, qual jogo você gosta de jogar? Não é futebol, não é vôlei, tá? Você pode dizer que é
Você pode dizer que é Uno, você pode dizer que é cartas, dama, baralho, xadrez, mas tira esse negócio do futebol da cabeça, tá? E esporte da cabeça, certo? Então, as regras podem ser alteradas a qualquer tempo e em qualquer lugar. Essa é a nossa resposta correta, tá? As regras podem ser perpetuadas. Gente, perpetuadas quer dizer mantidas. Eu vou manter aquilo dali pro resto da vida, tá? Perpétuo. Para sempre, não. As regras são movidas pelas emoções e o dono do jogo pode alterar. Não, tá? A gente pode se mover pelas emoções, mas não é só o dono do jogo que pode alterar. Não é o dono do jogo que vai alterar. É as pessoas que estão lá, a conveniência, as circunstâncias que vai alterar. E as regras podem ser organizadas por federações de jogos? Não. Então, a resposta correta, letra B, né, galera? Letra B, aqui é a nossa resposta. E nós vamos encerrando a nossa aula por aqui. O Ulisses acabou de chegar, gente. Ele tá doido para entrar na sala, tá bom? Beijo, galera. Tchau, tchau. A gente vai ficando por aqui. A gente vai se encontrar aí na próxima semana, né? Até mais. Tchau, tchau.